Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando, mais uma vez, acima de tudo, motivados para dar o nosso melhor através dessa programação. É uma alegria ter você como nosso ouvinte e seguidor do programa Palavra de Fé. Hoje eu quero falar dentro do tema Erros e Acertos do rei Asa. Vamos aprender com esse personagem bíblico, não é? Muitas verdades que podem ser perfeitamente contextualizadas à nossa vida. Fique conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo de número 15, a partir do versículo 1. Diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Baseado nesse texto, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: erros e acertos do rei Asa. Erro e acertos do rei Asa. Eu aprendo muito com a monarquia dos hebreus. Esse período é um período do reinado da monarquia israelita, no chamado período dividido. A monarquia começou com Saul, depois Davi, depois Salomão. Cada um destes governaram 40 anos. E aí depois as 12 tribos se dividiram. 10 passou da origem a Israel, tendo por capital Samaria. E Benjamim e Judá, que é o caso que nós vamos aqui estudar, passou a ter por capital Jerusalém, né? E a expressão Judá. Pois bem, esse texto nos ensina muitas coisas com esse rei, período que ele vai reinar em Israel. O nome dele é Asa. Asa é um dos reis, apenas recapitulando, do período dividido do reinado de Judá, filho de Abias, que assume o lugar do pai e começa a reinar. E se você vê no capítulo 14, quando ele reina, Deus dá uma grande vitória, mas uma grande vitória a Asa, contra o exército etíope de mais de 1 milhão de soldados. Então ele começa muito bem. Se você ler o versículo de número 2 do capítulo 14, apenas para a gente contextualizar com esse ilustre da Bíblia, diz que Asa, que era o nome dele, né? Asa, o rei Asa, fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então ele é tido como um bom rei, porque ele começou a fazer coisas que se faz quando se tem temor a Deus. Ele combate a idolatria, ele combate uma série de coisas que Deus queria que ele fizesse. E por conta disso, Deus dá uma grande vitória a ele. Mas depois da vitória, Deus usa o profeta e traz a ele uma mensagem. E é sobre essa mensagem que eu quero falar. Veja, o versículo 1 diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, era um profeta, né? E ele saiu ao encontro do rei Asa com a seguinte mensagem: Ouvi-me, Asa,
E todo Judá, ou seja, não só o monarca, não só o rei, como os seus súditos, todas as pessoas que faziam parte do reino de Judá e Benjamim, deviam ouvir aquela mensagem. E qual era a mensagem? Deus estava aqui condicionando algo que não vale apenas para essa época, mas para todas as épocas. Então eu não tenho nenhuma preocupação em contextualizar isso aqui, porque isso aqui é um princípio de um período lá atrás, mas que ainda continua valendo. O que está escrito? Deus está dizendo assim, ó, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se os deixardes, vos deixará. Então, qual é esse princípio? O princípio de que Deus não abandona o homem, mas o homem abandona Deus. Deus jamais vai abandonar o homem. Agora, o homem, muitas vezes, e a monarquia hebreia dos judeus está cheio disso. Momentos que eles buscavam a Deus, Deus socorria eles. Mas no momento que eles viravam as costas para Deus e que eles sofriam muito na mão dos inimigos. Então Deus está dizendo, eu quero ajudar vocês, eu quero dar vitória a você, como acabei de dar uma grande vitória, mas com a condição. Não virem as costas para mim. Não me abandone, não deixe de me buscar, porque se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Porém, se vocês me deixarem, eu vou deixar vocês. Então, está muito claro aqui que quem abandona o homem, aliás, que quem abandona Deus é o homem, não o Deus, o homem. Então, dentro desse aspecto, eu tenho, na história desse homem, várias lições. Lições boas, lições ruins. Ele acertou mais do que errou. Então vamos tentar contextualizar alguma das vitórias desses ilustres servos de Deus. Primeira coisa, o versículo 1 e 2 está aqui estabelecendo uma condição, como já disse, importante. Qual é a condição? Só teremos Deus do nosso lado se nós buscarmos Ele de coração. Então a primeira lição que eu quero destacar é essa. A primeira lição dos erros e acertos desse ilustre servo de Deus é que eu só terei a atenção de Deus, eu só serei realmente abençoado por Deus se eu buscar a Ele de coração. O versículo 2 diz isso. Deus está dizendo, se vocês buscarem de verdade, eu vou estar com vocês. Do contrário, se vocês virarem as costas para mim, eu vou abandoná-los. E aí vocês vão ser entregues na mão do inimigo. E quem lê o Velho Testamento, especialmente o período dos juízes e dos reis, vê claramente isso. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu dou continuidade à mensagem que tem como tema erros e acertos do rei Asa. Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nesse segundo bloco nós estamos falando sobre erros e acertos do rei Asa. Eu quero mostrar dentro desse bloco algumas outras verdades que está no texto. Eu estou lendo 2 Crônicas, capítulo 15, e acabei de comentar o versículo de número 2. Agora, veja o 3. Israel
Segundo Crônicas 15:3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinassem a lei. Então eles estavam sem lei. Verso 4. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Percebe que isso aqui afirma o que eu acabei de dizer no primeiro bloco? Quando eles viravam as costas para Deus, Deus virava para eles. Mas se eles buscassem a Deus, Deus se deixava achar. E não só se deixava achar, como vinha e dava vitória para eles. Mas aqui há uma verdade que eu quero explorar com vocês. Qual que é? A segunda grande lição que eu aprendo é que quando deixamos de buscar ao Senhor, a paz acaba. A paz acaba. O homem não consegue ter paz no seu espírito, no seu interior, se ele deixar de buscar ao Senhor. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 5. Naquele tempo, ou naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Por quê? Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Então veja, meus irmãos, quando a gente deixa de buscar ao Senhor, o prejuízo é imediato. A paz acaba e não tem coisa melhor do que você viver em paz. A paz é uma das virtudes que nós precisamos para ter uma vida saudável, abençoada e abençoadora. Então, se eu deixar de buscar o Senhor, pode ter certeza, eu vou ter problema com esse tema, paz. E aqui o texto diz que havia muita confusão. Por quê? Porque deixaram de buscar a Deus. Então aqui vai a segunda lição. Não vamos deixar de buscar ao Senhor. Que Deus possa nos ajudar a buscar a Ele. Que Deus possa nos inspirar, através do próprio Espírito Santo, a dar a ênfase necessária, a atenção necessária a Deus. Por favor, você que está me ouvindo, faça uma reflexão honesta, sincera, de você mesmo. Como é que está a sua conduta? Como é que está a sua relação com Deus? Permita-se ser ajudado. E quando é que eu permito ser ajudado? Quando eu busco ao Senhor. Busque ao Senhor e você vai achá-lo. Do contrário, o texto já diz, a paz vai embora. Essa é a segunda lição que eu aprendo nesse texto. Mas tem uma terceira e eu quero compartilhar com você. Qual que é a terceira? A terceira lição desse texto, e aqui tem muitas, o tempo não permitirá falar todas, mas eu quero destacar algumas. Sabe qual é a terceira? A terceira é a seguinte: tudo que fazemos para o reino de Deus haverá uma recompensa. Olha que coisa linda! Tudo que eu fizer para Deus haverá uma recompensa. Veja o versículo de número 7. Está escrito assim, 2 Crônicas 15:7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Deus nunca vai ficar devedor de homem. Se você se empenhar, se você se esforçar em fazer algo para Deus, pode ter certeza que a seu tempo Deus saberá recompensá-lo. É por isso que o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo aquilo que você faz para Deus, Deus sabe te retribuir com saúde, sabe te retribuir com proteção, sabe te retribuir com as mais copiosas bênçãos do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que quem serve a Deus não tem problema, não é isso. Eu estou dizendo que quando você faz alguma coisa para Deus, a Bíblia diz que você receberá 100 vezes mais aqui e por fim a vida eterna. Então, dê alguma coisa para Jesus. Procure se empenhar, procure se doar, procure ofertar o seu melhor para Jesus. Eu tenho pensado muito e tenho pregado muito sobre isso ultimamente, porque eu entendo que quando você se doa a Deus, quando você se entrega a Deus de corpo, alma, espírito, sem reservas, chega a hora de Deus recompensar você.
Bendito seja o nome do Senhor. Então a grande lição de número 3 é que tudo que fazemos para Deus haverá recompensa. Mas tem uma quarta. Qual que é a quarta? A quarta grande lição que eu aprendo aqui é o seguinte: quando ouvimos a voz de Deus, nasce em nossos corações o desejo do renovo. Aleluia! Eu vou provar para você no texto. Olha só o que está escrito no versículo de número 8. Ouvindo. Deus falou, o rei está ouvindo. Deus falou e o povo está ouvindo. E agora o versículo 8 tem a resposta da fala de Deus. E ouvindo, pois, o rei Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E aí ele fez algo maravilhoso e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial, mas na sequência eu quero explicar isso aqui. Eu quero te mostrar que quando você ouve a voz do Senhor, você busca renovação e Deus se alegra com a sua atitude. Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou ministrando uma mensagem que tem como objetivo erros e acertos do rei Asa. Para a gente concluir essa mensagem, deixe-me caminhar rápido aqui para conseguir pelo menos citar algumas coisas que eu acho que é importante. Primeiro, só teremos Deus se buscarmos de coração. Segunda lição, quando deixamos de buscar ao Senhor, a paz acaba. Terceiro, tudo que fazemos para o reino de Deus haverá recompensa. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que quando ouvimos a voz de Deus, nasce em nosso coração o desejo de renovo. E é justamente o que aconteceu. Judá faz um renovo do altar do Senhor e eles começam a buscar a Deus, coisa que eles haviam deixado de fazer no reinado do pai de Asa, que era Abias. Mas depois vem uma outra lição, que é a de número 5. A de número 5 diz: quando as pessoas veem Deus em nossas vidas, elas vêm a nós. Olha o que está no versículo 9. E ajuntou a todo Judá e a Benjamim, e com eles os estrangeiros, os de Efraim, os de Manassés, os de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. Veja que quando você começa a buscar a Deus e as pessoas veem Deus na sua vida, elas querem também ser participantes. Então, irmãos, aqui tem uma lição para mim, para você e para todos nós. Nós precisamos buscar mais a Deus, porque se nós buscarmos a Deus, nós podemos diminuir as propagandas. Porque as pessoas saberão que Deus está nos usando, que Deus está nos abençoando. E aí, elas virão e terão o privilégio de compartilhar conosco das bênçãos de Deus. Essa é uma grande verdade que o texto nos ensina. Mas, eu aprendo ainda o seguinte: quando as pessoas veem
Deus em nossas vidas e vem a nós, que é o que está escrito, eu acabei de ler os versículos, a gente percebe que vai acontecer uma outra coisa. O que que é? E aí eu vejo isso como sexta lição. Quando a aliança com Deus, o renovo, o pacto, como você queira colocar, é sincero, sabe o que acontece? Deus devolve a alegria e a paz. Lembra que no primeiro bloco eu disse que quando você deixa de buscar a Deus, a paz vai embora? Pois é, mas olha o versículo de número 12. E diz assim, ó: e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até ao maior, e desde o homem até a mulher. E o versículo 14 diz: e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E o versículo de número 15: e todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. A alegria e a paz está de volta, porque eles estavam buscando ao Senhor. Queridos, vamos pensar sobre isso. Mas, para encerrar, eu quero mostrar para você uma coisa, que esse homem também aprende que é um erro. Esse homem me ensina, Asa, esse rei, também cometeu erros. E sabe qual foi o mais grave? Deus abençoou ele de uma forma tão poderosa, mas aí, como eu disse no início da mensagem, que o reino estava dividido. 10 tribos estavam ao norte e 2 tribos ao sul. E Baasa, que era o rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém deixasse sair nem entrar Asa, rei de Judá. Começou a haver uma briga entre irmãos. Uma briga entre Israel e Judá. Irmãos que estavam divididos, estavam separados, mas eram irmãos. E aí, sabe o que Asa faz? Asa, ele faz uma aliança com o inimigo para combater seu próprio irmão. E aqui vai uma lição que serve para mim, para você e para todos nós. Não faça aliança com o inimigo para combater seu irmão. Deus não se agrada disso. Deus não aceita isso. E Deus não quer isso. O capítulo 16 diz isso, não é? O versículo 3 do capítulo 16 diz: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu, e eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou capitães do exército que tinha contra a cidade de Israel, e feriram várias cidades de Israel. Então eram irmãos brigando com os irmãos. Às vezes, Deus nos abençoa, as coisas começam a melhorar, e aí, se a gente não tomar cuidado, a arrogância, a soberba acaba nos alcançando, e a gente vai destruir os nossos próprios irmãos. Deus não te chamou para combater contra o seu próprio irmão. Aqui, o que Asa fez? Ele fez uma aliança com o rei Ciro. Ele foi fazer aliança com a Síria para combater o seu irmão. O seu irmão estava provocando? Estava. Ele fez algo que não devia fazer? Fez. Mas isso não justifica você querer eliminar seu irmão. Deus não aceita isso. Eu te aconselho a ler depois desse texto, para você entender que Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não aceita. Depois Deus vai chamar a atenção dele, Deus vai usar o profeta e vai dizer: eu não te dei vitória contra um grande exército etíope, por que você teve que contratar? Por que você teve que fazer aliança com um rei que nada tem a ver comigo para combater seu próprio irmão? Deus não aceitou isso. Portanto, que nós possamos aprender com os erros e com os acertos desse ilustre servo de Deus. Aprenda uma coisa: quem busca a Deus, o acha. E o achando, você será sempre um vencedor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, nós acabamos de ministrar uma palavra
onde nós mostramos, através do exemplo do rei Asa, que quando nós buscamos o Senhor, nós o achamos. E uma vez achado, o Senhor nos abençoa com as mais copiosas bênçãos dos céus. Pai querido, que o Senhor possa influenciar através do Espírito Santo nossos corações, para que nós possamos buscar o Senhor com um coração sincero, que a nossa aliança, que o nosso pacto com o Senhor seja sincero, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na vida dos nossos irmãos. Pai, faça isso, Pai. Nos ajude a viver uma vida do Teu lado. Não permita que nós sejamos, ó Deus, insanos a ponto de virar as costas para o Senhor, porque isso não dá certo. Me ajude o meu irmão a caminhar do Teu lado, porque quem caminha do Teu lado sempre será vencedor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você, que a bênção do Senhor possa se multiplicar na sua vida através da palavra. A palavra tem esse poder de nos abençoar, porque é através da palavra que a fé aumenta. E quem tem fé sempre será abençoado. Vou me despedir de você, lembrando que é a bênção do Senhor que nos enriquece e que não acrescenta dores. Quero desejar a você uma semana maravilhosa, que Deus esteja com você. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.